¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Un gusto encontrarnos de vuelta aquí en Mesa Libre y hoy con dos invitados del Brasil. Así es que dejo a tu cargo, como buen portugués hablante, ¿verdad?, de presentar un poco a nuestros invitados, Humberto. Buenas noches, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer realmente. También, Adolfo, realmente un placer compartir contigo desde Curitiba. Contigo podemos hablar en español. Y con Alexandre podemos hablar en portuñol. Buenas noches, Alexandre. ¿Cómo estás? Boa noite, Humberto. Boa noite. Um prazer realmente estar aqui compartilhando e tentando expandir um pouquinho o assunto de missões, a obra missionária, aquela obra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, ¿verdad? Está compartiendo esa obra misionera que Jesús nos dejó. Así es que en esta noche realmente queremos estar compartiendo sobre el trabajo un poco en Brasil y aquellos proyectos que ustedes están desarrollando. ¿Você consegue entender, Alexandre? Sim, eu entendo bem. Ok. Entonces, aquellos proyectos que ustedes están desarrollando y cómo podemos enriquecer también nosotros en el tema de la obra misionera y cómo podemos ayudarnos y apoyarnos, aparte de la comunicación. Isso, ótimo. Cuenta un poquito, Alexandre, ¿cómo tem sido a sua experiência na obra missionária? Então, irmão Humberto, é um prazer. Irmão Amado Torres também. Mano Adolfo, bom demais falar com vocês, ter essa oportunidade. É um privilégio realmente poder falar de missões. E nós louvamos a Deus porque mesmo nesse período de pandemia, o Senhor nos dá essa oportunidade de estar estreitando laços, conhecendo novos queridos irmãos. O Jabismar já falava bem do irmão Humberto, parece que estudaram junto no Palavra da Vida. Nós somos muito amigos, temos uma aliança de oração, oramos uns pelos outros todos os dias. Acabei de mandar um vídeo para a igreja dele agora, que a igreja vai fazer 52 anos, e eles estão pegando algumas informações para fazer um trabalho ao vivo, né? E nós mandamos lá uma recomendação, uma palavra de incentivo para eles. Ele mandou um abraço para o irmão Humberto, irmão Amado Torres, para os amados irmãos. Bem, eu sou missionário em tempo exclusivo, tendo trabalhado na obra do Senhor. Atualmente, o Senhor nos chamou aqui para Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Nós somos nascidos e criados ali no Rio de Janeiro, trabalhamos ali no Rio de Janeiro em tempo exclusivo numa igreja local, trabalhamos ali no Recreio dos Bandeirantes durante 15 anos, 14, 15 anos, em tempo exclusivo ali, e agora, há aproximadamente 1 ano e meio, o Senhor nos chamou para vir aqui para Minas Gerais. Nós nunca tínhamos saído da nossa região ali no Rio de Janeiro, nunca tínhamos nos mudado. Nós viemos para uma igreja local aqui em Uberlândia, temos trabalhado aqui, servido ao Senhor, servido em tempo exclusivo na obra do Senhor, e tem sido uma bênção. O nosso ministério, ele é da igreja local, a gente trabalha firme na igreja local, eu, minha esposa, Ana Paula, mais meus 2 filhos, a Amanda e o Davi, são pequenos ainda, a Amanda tem 11, o Davi tem 18, né? Nós trabalhamos na igreja local, mas também fazemos trabalho nacional e transcultural também. Nós temos responsabilidades e compromissos em outras igrejas locais aqui no Brasil. Atendemos, compartilhamos a palavra. Agora que eu lembrei de um detalhe, vocês estão me ouvindo em português tranquilamente, eu nem estou tentando o portunhol do Jabismar. ¿Alguien está a favor de que el don de lenguas todavía funciona? Bueno. Adolfo, agora que eu lembrei, então eu vou tentar falar mais devagar ainda, para tentar realmente tentar ser mais inteligível, né? Para vocês entenderem. O Adolfo ficou de me traduzir, mas ele está deixando passar direto, eu nem tinha lembrado. Como eu estava dizendo, o nosso ministério é focado tanto nacional como fora do Brasil também. Nós temos tido o privilégio de treinar alguns obreiros, levar alguns estudos em algumas regiões onde nós temos igrejas nossas fora do Brasil. Temos trabalhado muito com a região da África, região de São Tomé e Príncipe. Vocês ouviram no último relatório do nosso irmão Jabismar que nós temos um trabalho lá forte, um trabalho
com Angola. Angola tem um trabalho enorme do movimento dos irmãos, um trabalho fantástico. Inclusive, é uma sugestão para quem sabe, numa próxima oportunidade, se vocês quiserem ouvir de missões, convidar alguém de Angola também para falar. Eu conheço muitas pessoas especialíssimas em Angola que pode dar um relato muito bom. Temos um trabalho em Moçambique também, trabalho feito pelos irmãos de forma especial, incrível, tamanha dificuldade, tamanha falta de recurso, e eles fazem um trabalho maravilhoso ali naquela localidade. Então, nós tivemos já nessas regiões, temos trabalhado ali. Tenho ido com o Jabismar nas reuniões anuais do Movimento dos Irmãos a nível mundial, tanto na França, como na Itália, como na Alemanha, em outros lugares, e a gente ali consegue ampliar a visão daquilo que tem sido feito no mundo inteiro do Movimento dos Irmãos. É fantástico o trabalho que tem sido feito, tem sido despertado jovens a fazer, muitas novas pessoas têm se envolvido com o trabalho e tem dado muita alegria realmente. É muito triste ver como está o trabalho na Europa, praticamente, Portugal, Espanha, na Itália mesmo dito, é muito difícil o trabalho que está lá, está muito fraco, está realmente sendo cada vez mais diminuindo o trabalho ali, mas é muito vantajoso e é muito gratificante ver o trabalho na África, como cresce, como desenvolve, como multiplica as igrejas na região da África. Temos tido oportunidade. Pode falar. A qualquer momento pode interromper. Sí, igual para toda la mesa, porque estamos en un conversatorio. Bueno, con Adolfo nos conocemos de hace tiempo, Luque, ¿verdad? Un poco ahí toda la familia. Me llamó mucho la atención lo que habíamos compartido, ¿verdad? Con Adolfo y hablar un poco por el tema de misiones. Pocas veces se habla en estos niveles. ¿Cómo se consigue que una iglesia se entusiasme por las missões? Agora, você está querendo falar para a gente uma pergunta mais local a nível Brasil ou uma pergunta a nível transcultural? Não, fala do assunto de como você começa a envolver. Você chegou agora numa igreja, está trabalhando lá, então como você faz que essa igreja, que não era missionária, agora se envolva nas missões? Seja nacionais e logo depois já vai para fora, né? Transculturais, isso mesmo. Então, graças ao Senhor, o Brasil tem feito um grande trabalho dessa questão de desenvolver trabalhos missionários. Por exemplo, o trabalho que é feito na região do irmão Adolfo, o GMC, foi um trabalho muito importante que aconteceu uns 10 anos atrás, que o irmão saiu de campo em campo, formando grupos para orar por missões e para ofertar para missões. Então, foi muito importante. Aqui na nossa região é feito isso também. Qual o nosso papel? Motivar mais ainda, termos reuniões missionárias, temos reuniões para comunicar com missionários, levar os jovens para essa reunião missionária, levar a igreja a ofertar, fora as ofertas da igreja normais, a ofertar para missões. E elas tendo contato com missionários. A questão, quando uma região, uma localidade recebe alguém que realmente é envolvido com missões, gosta da obra missionária, ela começa a ter muito mais informação do campo. Como é que o campo está sendo trabalhado aqui no Nordeste brasileiro, aqui nas dificuldades do norte do Brasil, como tem sido feito o trabalho na África, como tem sido feito o trabalho nos Estados Unidos. A pessoa começa a ouvir de missões e começa a ver que o nosso movimento dos irmãos não é uma igreja pequenininha que não faz nada, ali no cantinho, isolada. Não, nós somos uma grande igreja que faz um grande trabalho. Aí ela começa a se envolver e colocar o coração nessa obra. O que nós precisamos mesmo é divulgação. Quando tem alguém para falar de missões,
para contar experiências missionárias e para compartilhar o que tem acontecido no campo, as pessoas se envolvem e acham interessante e participam. Depois, é claro, o irmão Adolfo vai estar falando sobre o GMC e nós vamos estar falando um pouco do projeto Contribuição, que é uma outra forma de também envolver pessoas de forma bem prática no movimento missionário. É fantástico, tem dado um resultado interessantíssimo. Eu não sei qual é a ordem que vocês querem seguir, mas eu acho que eu vou falar depois sobre isso. Déjame hablar un poco. Isso. Bueno, yo le invité a Alexandre porque Alexandre tiene una influencia muy grande aquí en Brasil en la parte misionera. El ministerio, él tiene el don de enseñanza y además de eso, él es muy, lo que le decimos aquí en Brasil, de agregador. O sea, él sabe hacer las conexiones, como Brasil es muy grande. Entonces Alexandre consegue hacer esa liga, interconexión entre las personas, iglesias, y no solamente en Brasil, como también en África, como él mencionó, y también en Europa. Bueno, esa pregunta que vos hiciste, Amado, es excelente porque hasta 12 años atrás, aquí en Curitiba, se llama región metropolitana, que son ciudades envueltas de Curitiba, teníamos intercambios entre las iglesias. Y un hermano de la ciudad donde Alexandre ahora vive y ejerce su ministerio, vino y nos desafió a que la iglesia se envuelva en misiones. ¿Cómo? Son reuniones mensuales que tenemos y en esa reunión nosotros hacemos, mandamos un email a los misioneros. Ellos nos mandan el email con su relatorio mensual y sus motivos de oración. Entonces, 3 son los objetivos: orar por el misionero, comunicar y ofrendar. No es solamente, no, qué bien, está bien, mandarnos tus motivos de oración, vamos a orar, pero hasta ahí nomás. Nosotros nos reunimos mensualmente y ofrendamos por esos misioneros. Yo le pasé a Amado una proyección que me gustaría que, si es posible, lo proyectes para dar un poco la idea de cómo funciona esto. ¿Por qué yo digo? Porque después que pasó eso aquí en Curitiba, la iglesia dio un boom tremendo en 2 puntos fundamentales. La unión entre 5 iglesias que todos los meses nos reunimos y la visión misionera. Entonces, por favor, ¿puedes pasar los slides, Amado? Sí. Avísenme cuando puedan verla. Ya podemos ver. Sí. Bueno, el próximo, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos para orar, para comunicar y para ofrendar. Próximo, por favor, Amado. La primera reunión que tuvimos fue en diciembre de 2007. 5 iglesias nos reunimos mensualmente desde esta fecha, regularmente, todos los meses, para orar, comunicar y ofrendar por los misioneros. Próximo, por favor, Amado. Bueno, esta fue la última ofrenda del mes de junio, ahora de 2020. Entonces, fíjense que tenemos allí a la misionera Adriana, que es viuda de un misionero que estuvo por 8 años en Santo Tomé y Príncipe. Le tenemos al hermano, Adriana se encuentra en Chapecó, Santa Catarina. El hermano Alberto Trinqui, él se encuentra en Londrina, Paraná. Claudio Martinovsky se encuentra en Leiria, Portugal. Grio Prix se encuentra en el país de Santo Tomé y Príncipe. Hermenegildo se encuentra, él es un misionero en Angola.
Jonerí en Chapecó, Santa Catarina. El hermano Peter aquí en la ciudad donde yo vivo también, San José dos Pinhais. Y el hermano Severo se encuentra en la ciudad de Paranavaí, en el estado aquí de Paraná. También ayudamos al hermano Ivanor, que es un hermano que se encuentra en Santo Tomé y Príncipe. João Siqueira, aquí de Curitiba. Marcio, que es también de Curitiba, y ayudamos en la parte administrativa de la misión Nuevas Tribus. Entonces, todos los meses nosotros enviamos una ofrenda mensual de 600 reales para el escritorio de la misión Nuevas Tribus en Anápolis, al lado de Brasilia. Ese mes de junio que nosotros no tuvimos reunión porque estamos por la cuestión de la pandemia, pero igual nos juntamos y reunimos en una cuenta y de esa cuenta distribuimos las ofrendas. Tuvimos 12.224.000 guaraníes de ofrenda. Próximo, por favor. Bueno, no tengo contabilizado los 12 años, pero desde el 2011, fíjense que las ofrendas aumentaron. En el 2011, 62.000 reales en un año. Después 68.000, 2013 71.000, así va hasta el 2019, en diciembre del año pasado, tuvimos una ofrenda total de enero a diciembre de 104.428. ¿Cuál es la ventaja, por así decir, de este proyecto y lo que me encantó? Bueno, Amado, vos sos misionero y nosotros aquí del Grupo de Misiones Curitiba te vamos a apoyar todos los meses con una ofrenda mensual. Vos sabés que Curitiba va a estar orando por vos, por tu esposa, por tus hijos, por tu ministerio, y te vamos a mandar una ofrenda mensual. No te vamos a prometer exactamente el valor, pero que te vamos a prometer que te vamos a ayudar. Entonces, Amado, como misionero, tiene por lo menos cierta tranquilidad y es un alivio, por así decir, porque sabe que alguien va a estar orando por él y va a estar ofrendando. Entonces es una ventaja tremenda. El año pasado me invitaron a predicar en el encuentro misionero en Minas Gerais. Y antes de eso yo mandé a 13 misioneros, les mandé una pregunta para que ellos me respondan de la manera como ellos quieren. Y el tema era el apoyo al misionero. ¿Qué es lo que le hace sentir bien para el campo misionero? Y ahí las respuestas fueron las más variadas. Principalmente, quien ora y quien le ayuda a sustentar. Y claro, yo como médico, gracias a Dios, tengo mi sueldo por la intendencia donde trabajo. Yo sé que entre el 24 y 25 de cada mes mi sueldo va a entrar. Pero el misionero no sabe eso. Entonces no es simplemente el hecho de decirle, dale, andate nomás, que te vamos a estar ayudando. Tienen hijos, necesitan comer, tienen sus necesidades. Imagínense, Jonery tiene 2 hijos jóvenes. Juninho tiene 20 y Jean, me parece, tiene 16, 17 años. Y tiene su esposa, tiene que comer, tiene que alimentarse. Entonces, ellos dijeron que grupos así como el que nosotros tenemos y existen en otros lugares en Brasil, les apoya y les ayuda psicológica y espiritualmente para desempeñar su función de misionero. Entonces, realmente es algo sensacional. Próximo, por favor, Amado. El próximo slide va a mostrar, ahí está. Existen 6 núcleos aproximadamente, y Alexandre me va a corregir si está mal, pero es Uberlândia, son varias ciudades en Brasil. Uberlândia, Piracicaba, Brasilia, Ituiutaba, Curitiba, y 3 ciudades se reúnen para hacer un núcleo. Esa ofrenda fue en abril de 2020. Entonces, fíjense, por ejemplo, para obreros del ámbito nacional se ofrendó el todo
33.045 reales. Para obreros que están en otros países, 12.000 proyectos. Un total de 45.490 y los 6 núcleos reunieron 48.000 reales en un mes. Entonces, esas ofrendas son para el campo misionero. Recordando que el apóstol Pablo salió juntamente con Bernabé por apoyo de la iglesia de Antioquía. No era simplemente decir, bueno, te vamos a poner las manos. No. Y él también recibió ofrendas de los de Tesalónica y así va. El misionero necesita. Entonces, y a mí me encantó esa idea. Y les digo que desde que nosotros hicimos regularmente todos los meses, la iglesia creció, nuestra iglesia en Santa Elena creció en número de miembros y en calidad espiritual. Y creció la visión. Tanto es que mis hijos tienen ese entendimiento de que cuando ellos trabajen, ellos tienen que separar no solamente una ofrenda, como también apoyar a misioneros en el campo misionero. ¿Por qué? Justamente por este tipo de necesidades. Por favor, el próximo, Amado. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Alexandre para que él hable de ese proyecto. Ese proyecto nosotros aquí en Curitiba empezamos en la iglesia donde yo estoy. Nosotros empezamos en agosto del año pasado. Pero Alexandre va a contar cómo empezó todo esto y desde entonces tenemos solamente aquí en Curitiba tenemos en nuestra iglesia que hacemos juntamente con la iglesia de una ciudad al lado de Curitiba, se llama Piñais. Después tenemos otro núcleo en sitio cercado, que es donde el hermano Luis Vieira es presbítero. Y tenemos también en la iglesia Vila Camargo, que es otra iglesia aquí en Curitiba. Además, en este año abrimos otro núcleo de proyecto Contribuir en Cascabel, que es, usted sabe bien, es cerca a Paraguay, y en Chapecó, Santa Catarina. Entonces, quiero que Alexandre fala devagar, para que eles possam entender. Sim, sim. Então, é fantástico o trabalho que já é feito através das regiões que trabalham com missões, conforme o Adolfo relatou. Cada região tem um grupo enorme de missionários que atendem mensalmente, regularmente, oram, se comunicam e atendem. Ok. Mas há 2 anos e meio atrás, aproximadamente em 2018, final de 2017, o Jabismar disse a vocês que nós temos grupos de WhatsApp de missionários. Num desses grupos, foi compartilhado a dificuldade, uma emergência que um missionário estava passando. E aí, um outro missionário falou, eu também estou passando essa emergência. E um outro falou, eu também estou passando. Então, diante daquele cenário de tantas urgências que os missionários passavam, e muitas das vezes ficavam calados, nós pensamos em fazer algo mais do que reclamar somente. Não ficamos só reclamando, dizendo que os batistas fazem melhor, os presbiterianos, eles são mais organizados. Não. Falamos, vamos fazer algo para suprir essa necessidade? E todos pensaram, vamos. Quem está disposto a fazer? Aí criamos uma listagem daqueles que queriam fazer mais do que orar, ajudar. Aí pensamos da seguinte forma, vamos fazer um grupo, e isso foi muito interessante. A primeira pergunta que vocês me fizeram foi como incentivar missões. E a ideia desse projeto Contribuição foi essa. Cada pessoa tinha que ofertar um valor correspondente a R$20. Quantos pesos? Qual é a moeda, Adolfo? Guaraníes. Sim. Amado Torres,
O teu microfone está desligado. 20.000 guaraníes por mes. Sí, cuando dice ofertar es comprometerse. Exato. Cada pessoa tinha que comprometer-se com 20.000 guaranis por mês. É um valor muito pequeno, concorda? Pequeno. Não pode afetar as outras ofertas que fazem na igreja. Não pode afetar os compromissos da igreja, outras necessidades. Tem que ser algo pequeno. E muitos concordaram e achou, tá bom. Mas qual seria o segredo? Nós fizemos uma rede com aproximadamente 30 homens, que esses 30 iriam conseguir mais 20 pessoas para se juntar a ele, como uma pirâmide que fazem por aí. Entende? 30, desculpa, Alexandre, 30 pessoas de diferentes igrejas, não da mesma. Certo? Exatamente, não da mesma. Qual é o segredo? Eu vou explicar aqui com nós 4. Como é que funcionou? Quando nós vimos a necessidade do grupo, nós 4 pensamos assim, vamos fazer algo? Ok. Então é o seguinte, a ideia é essa, Amado Torres, você consegue na tua lista de relacionamentos de irmãos da igreja, de amigos, 20 pessoas, e cada um oferta com R$20 por mês. Quantos? 20.000 guaraníes. 20.000 guaraníes. 20.000 guaranis por mês. 20.000 guaranis. O Amado Torres ia ter 20 pessoas dando 20.000 guaranis. O Humberto também ia ter 20 pessoas dando 20.000 guaranis. E o Adolfo também. Esse era o segredo. Aí todos concordaram. E foi falando com as pessoas. E todo mundo quis ajudar. Eles ouviam o seguinte, qual era o projeto? Você ia dar esse valor e você ia ter um representante, que é o Amado e é o Humberto. E ele ia levar as propostas num grupo de WhatsApp para onde iria ser destinado o dinheiro. Ah, tem uma necessidade de um obreiro lá no Paraguai passando um problema sério de saúde, precisa de remédios. Aí nós votamos e mandamos a quantia para ele. Quando nós percebemos, nós tínhamos 40 pessoas, com 20 pessoas cada uma junto com eles. Hoje nós temos 700 irmãos, no Brasil todo e fora do Brasil. 700 irmãos. É uma rede enorme, com 50, 40. O nome é o seguinte, o nome. Quem é o líder do grupo, o Amado e o Humberto, é chamado de incentivador, é o que incentiva. E a rede dele, da igreja, dos amigos que apoiam, são chamados de apoiadores. É feito 2 grupos de WhatsApp. O Amado e o Humberto é colocado no nosso grupo de incentivadores, que todo mês vota para onde vai o recurso, e todo mês manda o relatório, todo mês apresenta os motivos de oração, todo mês conversa com seus apoiadores o que está acontecendo, e o Amado e o Humberto, na sua igreja local, ele dá informações ao grupo de apoiadores. A pessoa que mais trabalha nesse grupo é o Amado Torres e o Humberto, para cobrar os 20.000 pesos todo mês, que todo mundo quer ajudar. E o que é mais interessante da pergunta que vocês fizeram é que aquele que não ajudava muito em missões, que não tinha muito dinheiro, que não era muito envolvido, um jovem, uma pessoa que está lá no canto, ela passou a entrar nesse grupo de apoiadores. E o que acontecia com ela? Ela dava 20.000 pesos e ela via o tamanho de milagre que ela fazia com o dinheiro dela. Porque o grande segredo desse projeto é a transparência. E nós criamos uma outra
uma outra grande coisa que acontece, que é quando o obreiro, por exemplo, nós descobrimos que o Jabismar quebrou o carro dele, ele não tem como trabalhar na obra. Se descompuso. Se descompuso el auto. Sí. Sim. Aí o que nós fizemos? Nós vamos mandar um dinheiro para o Jabismar. Nós votamos mandar um valor para ele. E aí ele recebe o valor e ele, na hora, manda um vídeo de agradecimento, dizendo: obrigado ao projeto, vocês me ajudaram, meu carro quebrou, eu agora vou poder consertar com esse recurso, eu agora vou poder continuar fazendo a obra, Deus abençoe vocês. Na hora, o seu apoiador da sua rede fica sabendo o milagre que Deus fez através dos 20 mil pesos que ele deu. E isso anima a pessoa a fazer missões. Quando é uma coisa que você manda, não sabe nem o que aconteceu com o dinheiro, a pessoa falou, sabe, tudo bem. Mas quando você começa a participar desses vídeos interativos com o próprio obreiro, com a própria necessidade, a coisa cria uma aliança e elas começam a ter prazer em fazer missões, em ouvir de missões, em participar de missões. Isso foi uma estratégia incrível que Deus tem usado durante esses 2 anos e meio. Tem crescido a cada dia mais e mais. Mais pessoas têm se envolvido. O valor é bem pequeno, mas quando chega a contribuição dos 40 grupos, 20 pessoas cada um, dá um valor enorme. Fala aí o valor em pesos, o Adolfo. Dá 15 mil por mês. Amado, por mês, amado Humberto, por mês, por favor, pasar al próximo slide, Amado. Ok. Por mes da más o menos 14 millones de guaraníes. Ese es el SAI de donde nosotros tenemos todo el relato por mes, mensual. O sea, es muy transparente. Se deposita en una cuenta única de misión. Entonces, constantemente, mensualmente, nosotros tenemos el relatorio de todas las ofrendas que entraron del grupo de Adolfo, de Amado, de Humberto, de Alexandre. Y así vos vas teniendo otra cosa. Por ejemplo, pero el objetivo es emergencial. Es diferente del que nosotros hacemos del grupo de misiones. Exacto. Este es para una cuestión, me dolió el diente, va a gastar 1,5 millones. Mira, estoy con problemas. Yo supe, entonces yo voy a poner en el grupo de los incentivadores nacional. Miren, el misionero Humberto está con problema en el diente y él va a gastar 1.500.000 guaraníes. Yo propongo que le ofrendemos 1.500.000, 2 millones. Y allí todos del grupo dicen sí, sí, no, no. Porque como hay una frase que dice, el grupo es soberano. Correcto. Y otro lema es, con poco se hace mucho. Sí. Porque ¿qué es 20.000 guaraníes? Claro. Ahora, pregunto, paralelamente al informe o el reporte numérico, hay también un informe ministerial en cuanto a personas que han sido alcanzadas, aconsejamiento espiritual, quizá un regalo de una Biblia, estudios, discipulado. Habrá seguramente todo un paralelo, vamos a decir, ¿verdad? Exatamente. Assim, não, Alexandre, espera aí. Ele, não, você não entendeu bem a pergunta. Não, entendi, a questão entendi. Não, porque assim, el grupo de contribución no es para, Alexandre, él hace una contextualización generalmente, pero no es como los grupos de misiones hacen mensualmente, es diferente. Aquí, ¿qué dice? Alexandre o otro hace la contextualización. Humberto, que trabaja en la ciudad de Asunción, que tiene una iglesia tal, que ahora está con el dolor de diente, entonces le vamos a ayudar en esto. Pero no es específico como es el otro grupo de misiones. Son dos cosas diferentes. ¿Están entendiendo? Son dos cosas diferentes. Eu entendi o que o Amado queria fazer, eu queria falar. Se tem algum outro tipo de acompanhamento, ele estava pensando no acompanhamento missionário. Não, como o Adolfo falou, não é isso. No outro grupo que eles ofertam
especificamente para o mesmo obreiro todo mês, assim eles acompanham. Entonces, antes que Alexandre hable, fíjense, en 2018 las entradas fueron 101.000. En 2019, 147.717 reales. Y salió más todavía. Y este año, hasta mayo de este año, entró 75.689 reales. Y se ofrendó hasta ahora 56.350 reales. Entonces, es solamente para que ustedes tengan idea, por ejemplo, de cuánto ya se ofrendó para misioneros este año. Hace en torno de aproximadamente 56.350.000 guaraníes. Alexandre. Ok. Bem, esses são os números práticos. Eu quero deixar bem claro como funciona o projeto, de forma prática. Tem um incentivador, o Amado Torres, e ele tem uma rede com mais 12, 10, 20 pessoas, cada um dando 20 mil pesos. O Amado Torres faz parte do grupo principal, que vota e é votado para fazer as ofertas. Mas ele tem um outro grupo de WhatsApp com os apoiadores, que ele recebe os 20 mil pesos todo mês. O grande segredo é prestação de contas, de forma clara e efetiva, relatórios. O grande segredo é o vídeo de gratidão na hora, o vídeo agradecendo. E aí, no mesmo instante, tem 700 pessoas, e mais as igrejas, quase 1.000 pessoas orando pela necessidade do Jabismar. Se o Jabismar está doente, se o Jabismar está com o carro quebrado, se o Jabismar está passando dificuldade de pagar a conta na casa dele, todo mundo está orando por ele. Então, isso passa a ser algo muito interessante. É uma rede de informação. Rendición de cuentas y testimonio de los misioneros que reciben. Exatamente. Eles dizem, eu sou missionário de Jabismar, trabalho aqui no Espírito Santo com a minha família, eu estava passando necessidade e recebi esse valor. Muito obrigado, orem por minha família, orem por mim. Então, todo mundo passa a vê-lo e a orar por ele. É um grande impulso de fomentar missões, de falar de missões, entendeu? Fantástico. Yo hago la pregunta aquí para los paraguayos. Adolfo, Humberto, esto traerlo y compartir con las iglesias y con los hermanos. Por un lado, creo que es romper un paradigma, ¿verdad? Que realmente me siento tan contento que los hermanos en Brasil han asimilado, no necesariamente por el tema de los números, sino por lo que está detrás, que es el hecho de la expansión de la obra. Y hacer entender es realmente todo un trabajo. ¿Qué opinan, Humberto, Adolfo, como paraguayos? Bueno, fíjese, antes que Humberto hable, ¿cuál fue, cuando yo pensé en este tema, sinceramente lo que yo pensé así, Paraguay necesita hacer algo así. No es solamente por el de copiar, pero lo bueno hay que realmente copiarlo. Entonces, son cosas fundamentales. Apoyo es bíblico, apoyar la obra misionera. Es bíblico, hay que apoyar. Segundo, como el proyecto incentivador es muy poco lo que puedes hacer y la manera como puedes ayudar. Entonces, si en Luque, si en Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, sea donde sea, se juntan grupos y empiezan a ofrendar 20.000 guaraníes por mes y empiezan, porque WhatsApp, ¿quién no tiene WhatsApp hoy en día? Todos tienen. Entonces, yo sé la necesidad de Juan Figueredo. Miren, Juan Figueredo está pasando por esto. Vamos a ayudarle. La situación es esta. Vamos a ayudar con esto. Y el otro, que es un grupo ya de la iglesia y envuelve toda la iglesia, también es excelente. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar al mundo, cómo es primero nuestra Jerusalén, Judea, Samaria,
y mirar cómo es, por ejemplo, la obra misionera en Angola, cómo es en la Franja de Gaza, y así va. Entonces, mi deseo es que también las iglesias en Paraguay puedan hacer algo parecido. Yo me coloco a disposición, Alexandre seguro también, que si quieren entrar en contacto, pues estamos súper a disposición para ayudar y compartir la experiencia. Pero mi oración a Dios es que haya un despertar en ese sentido. Excelente. Realmente, Muchísimas gracias, Alexander, por compartir con nosotros este tiempo. Adolfo, por el súper gancho ahí con Alexander, y dejo las palabras finales a Humberto. sí, muchísimas gracias, Alexandre y Adolfo también, y Amado. Una linda experiencia. Nosotros hemos trabajado un poco en el área con FEMIPA, se llama, es Fundación Evangélica Misionera del Paraguay. Pero ese detalle de juntar en cada iglesia, creo que el secreto pasaría por enseñar esto, transmitir esto, de buscar una persona que sea el que tome la idea, que sería el incentivador en este caso, que transmita esa idea y que pueda realmente empezar a juntar, justamente como estabas mencionando, la vida de Juan Figueredo en nuestro país, un misionero que prácticamente ha llevado adelante esa obra misionera ahí en Hernandarias por tantos años. Y tenemos cuantos otros misioneros, así que, digamos, con el soplo del viento fueron llevados, digamos, para trabajar. Y poco apoyo realmente. Nosotros en nuestra iglesia, bueno, gracias a Dios, nosotros hemos trabajado muchísimo, ahora mismo para la fundación de FEMIPA, pero llega un punto en que uno se encuentra solo porque los otros creen que digamos así, siempre están con la mano abierta. Nosotros decimos tenemos que cambiar la posición de la mano. No es dame, sino voy a dar ahora, ¿verdad? Y es un trabajo que hay que hacerlo en la iglesia local, juntar esa red, como estaba diciendo justamente Alexandre y también Adolfo, y empezar a desarrollar, aunque sea con 10 comenzar o con 5 comenzar, ¿verdad? Y porque eso va a ir tomando después, Dios va a ir agregando cada día, digamos, a los otros grupos de la red. Así que para mí que es una cuestión muy práctica, es bastante simple. Hoy tenemos la tecnología que podemos ayudar con los grupos de WhatsApp y empezar a trabajar. Hay que empezar aunque sea con 10, con 5, hay que empezarlo. Es un gran desafío realmente para tomar. Así que muchísimas gracias por este ejemplo y yo creo que seguiremos en contacto para seguir aprendiendo más también e intercambiando esas ideas. Ótimo. Así es. Eu queria só fazer um comentário. É novo esse comentário até para o Adolfo. Ele não sabe disso. É um sonho para nós também, de que, se o grupo aumentar, como tem aumentado, chegar a 1.000 apoiadores, 1.500 apoiadores, nós vamos começar a sobrar dinheiro. O Adolfo pode explicar a vocês que nós chegamos, que tem meses, que tem poucas necessidades e o dinheiro sobra. Nós ficamos com dinheiro sem fazer nada com dinheiro. Se nós tivermos mais apoiadores, o meu sonho é destinar metade das ofertas para emergência e urgência e a outra metade aí já para um sustento mais sistemático e operacional mensal de um obreiro. Então, você imagina como a coisa começa com uma emergência, mas se muita gente abraçar, a gente transforma em uma base missionária para mandar obreiros. Está entendendo? Com muito pouco, a gente junta pessoas abraçando a ideia e fazendo parceria. O próprio projeto pode enviar obreiros, porque vai sobrar dinheiro. Explica para eles aí, tem sobrado dinheiro, Adolfo. Exacto. Algunas veces sobra dinero. Inclusive nosotros estamos ahora con un misionero en el estado de Paraíba, que es el nordeste, y él tiene un macroadenoma cerebral y le está dejando ciego de los 2 ojos. Ay. Y estamos ayudándole en una cirugía de 18 millones de guaraníes. Y nos juntamos muchos hermanos y también el grupo de incentivadores se va a juntar para ayudarle a pagar esa cirugía. O sea, rápido, concreto, directo y sin tardar. Tenés que ser efectivo en la ayuda al misionero. Fantástico, fantástico. Qué mesa libre hoy, Humberto, ¿verdad?
Sí, amado, sí. Realmente tocamos un tema que no se quiere hablar, no se sabe cómo hablar, pero es necesario hablar, que es el tema de las misiones y nuestra participación. Por más de que uno no vaya al campo misionero, mediante Claro. tus recursos y tu apoyo es posible, ¿verdad?, el sostenimiento y la expansión de la obra. Así es que una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar en comunicación porque esto vamos a ir dándole una segunda, tercera, cuarta o quinta parte de esta conversación, ¿sí? Ótimo, Amém. ótimo. O Que Que Deus Adolfo, te bendiga. o Igualmente. Adolfo tem Igualmente. irmão, tem irmão no Paraguai. E assim que acabar essa pandemia, eu quero ir lá ver vocês e conhecer a igreja. Nós queremos estar juntos falando mais sobre isso. Pode articular Ok. aí, Adolfo. Um Excelente. abraço, amado. Um abraço, Un Humberto. abrazo, Dios bendiga. Alexandre. Prazer Adolfo revê-lo. también. Esteja bom, orando por abraço. nós, esteja orando por nosso ministério, e nós vamos estar orando por vocês também. Que Deus traga cura a essa pandemia, que amenize Amém. o sofrimento de tantas e tantas pessoas, os missionários que estão sofrendo com isso, que o Senhor seja conosco. Um ótimo Amém. sábado e um ótimo domingo para vocês. Amém. Prazer. Amém. Amén. Placer. Chao, te más. Tchau.